Nós não tínhamos, não necessitávamos nos apresentar como conservadores, porque a sociedade em si tinha os seus valores conservadores, tradição, família, respeito à religião. No momento que a sociedade está mudando, e está trazendo a diversidade e diversas outras novidades à nossa sociedade, à nossa família, a gente começou a se posicionar por esses valores mais tradicionais. Não havia antes uma necessidade. Isso, considerando que isso também tem uma conotação quase política, hoje é uma política imensa contra o conservadorismo. Eu quero citar aí o atleta de vôlei, Maurício de Souza, é um tema polêmico. O cara fez um comentário na mídia social lá, de repente o clube dele, um comentário simples, o clube dele demite o jogador, o patrocinador dele exige a demissão, o técnico da seleção brasileira diz que não vai mais convocar o atleta, que ele não pode jogar na seleção brasileira, que ele tem que respeitar a diversidade. Ele não foi contra, ele deu uma opinião. No momento que nós não podemos mais dar uma opinião, está havendo aqui uma ditadura e uma inquisição. Ele foi julgado e execrado sem direito de defesa por uma frase. E, principalmente, eu quero elogiar a Jovem Pan, que é uma rede que ela é isenta, mas a gente pega os outros concorrentes de vocês, o camarada virou o pior bandido e eles defendem todos os bandidos, só por uma frase em que ele disse, olha, eu realmente também não queria que tivesse lá meu filho beijando outra pessoa. Posição pessoal minha, não quer dizer que eu seja contra, mas preferia que não. Então eu acho que essa coisa exige que os conservadores se manifestem. Eu estou postando sobre isso. Nós temos que nos manifestar, nós não podemos nos encolher. Respeito à diversidade, mas não a imposição que está sendo feita na sociedade inteira. Isso também não é ruim? Não se passa, aí não passa do limite da liberdade de expressão e passa a ser também uma agressão, deputado? Bom, Marcelo, primeiro, se você olhar a frase dele, é muito pequena. Olha, eu falou alguma coisa assim de família, eu não gostaria disso. Ponto. Ele está falando da família dele, não está falando de outras famílias. Ele não falou de família, ele falou assim, ó, se vai deixando as coisas assim, vai ver lá na frente como que vai estar. O que ele falou. Mas o que eu coloco para você, primeiro, em relação ao Daniel Silveira, eu discordo da forma como ele falou. Eu acho que existem formas, ponderações, eu acho que o extremismo não leva lugar a nada. O extremista não é a solução, seja de direita ou seja de esquerda. Ele errou na frase que ele fez, mas ele é um parlamentar, ele deveria ter sido punido pelo próprio Congresso. Nós temos que julgá-lo no Código de Ética, porque já o artigo 53 da Constituição dá liberdade de expressão. Ele, Roberto Jefferson, todos eles, o que acontece é que as decisões são contestadas. Você vê ali o nosso amigo Daniel Silveira está preso até hoje, e o STF me libera um traficante dos mais procurados por uma decisão de uma firula jurídica, e coloca o cara com uma fiança de 100 mil reais, ele prende o camarada em casa, não deixa, ele é uma ameaça. Ele não é uma ameaça, me desculpe, querer trazer até agora o Daniel Silveira como uma ameaça já se torna perseguição. É nesse contexto que nós falamos. Quando alguém de direita faz isso, é perseguição. Ao outro lado, quando você fala que um atleta falou isso, e um artista, quantas pessoas ele influencia um artista e ele fala o que ele quer, ele xinga o presidente de genocida, todo mundo faz toda essa influência e não há uma mesmo peso para o outro lado. O que nós queremos é um tratamento igualitário, é isso que nós queremos. E não está sendo igualitário. O Maurício de Souza, ele é o nosso jogador de vôlei, ele está sendo perseguido por uma frase, mas outros falam coisa pior. O próprio ministro Barroso falou uma expressão que eu quero lembrar. Ele é um negro bom, assim, não sei o que. Ele falou em 2 discursos isso. Sim, vou lembrar e foi perdoado por isso. O Barroso falou, se fosse eu, fosse o Bolsonaro, fosse esse rapaz, ele estava condenado. E o Barroso usou essa expressão. Eu não me lembro, mas você riu, porque eu acho que você sabe a expressão que ele usou. Tô atrás aqui. Negro de primeira linha, alguma coisa assim. Isso. Bem racista a expressão dele. Totalmente. E ninguém critica o Barroso. E aí para o rapaz aqui, um guri que depende desse dinheiro,
Ele Negro de depende pri- desse dinheiro para negro viver, de vai primeira- acabar a carreira dele. Ele falou, o ministro Barroso falou negro de primeira linha. Inclusive, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, vários veículos noticiaram isso, ele foi criticado, teve que pedir desculpa, que foi uma frase horrorosa que ele falou. Né? O Maurício pediu desculpa duas vezes. Eu concordo com o senhor, né? Não, eu concordo com o senhor, não se deve execrar, não deve condenar a vida toda da pessoa, né? Ele cometeu um erro e pediu desculpa. Sim, eu concordo. Também não tem como ficar massacrando a pessoa a vida toda, ainda mais se a pessoa ela reconhece o erro dela. Eu concordo com o Falou senhor. duas vezes. O Renan Dalzotto não tem nada que dizer que não vai jogar. Ah, não joga mais no meu time. Aí a outra posição é radicalismo. Então, veja, vai pegar um camarada, um atleta, e vai proibir ele de exercer a sua profissão. Então a gente tinha que proibir o Barroso. O que eu quero colocar é que os pesos não são iguais. É a visão, e essa visão domina hoje a sociedade. Quando é de direita, nada se pode, de esquerda pode tudo. Genocida, chutar a cabeça do presidente jogando bola, todos eles podem fazer tudo. E a visão é diferente. É esse o contexto que nós temos que nos manifestar. Com respeito à instituição STF, mas não à atitude de seus ministros.